todos, bem-vindos a mais um chat de investimentos e opções. Eu sou Luiz Fernando Roxo e sou responsável pela parte de opções e investimentos entre os instrutores do Banif Invest. Gente, como os outros programas, hoje a gente vai começar falando sobre o mercado. Vamos conversar um pouquinho sobre como estão as coisas, sobre como é que estão as perspectivas. Depois vamos falar um pouquinho de volatilidade, vamos ver como é que está a volatilidade histórica e a implícita dos principais papéis que tem negociação com opções, que é Petro, Vale, OGX e BVMF. E vamos ver como é que estão as taxas. Depois vamos acompanhar aquelas duas operações que a gente tem montada e que a gente tem um plano operacional e vamos ver se elas precisam fazer algum tipo de ajuste, algum tipo de stop, algum tipo de rolagem. E aí vamos conversar um pouco mais sobre opções, abrindo aí para todo mundo a palavra, para quem tiver interesse em fazer seu comentário, para quem tiver interesse em dizer alguma coisa. Eu gostaria só uma confirmação se está todo mundo me vendo bem, se está tudo ok. Se o Márcio dá um ok aqui pra gente. Tudo ótimo. Então tá bom, todo mundo vendo legal aí. Vamos tirar minha cara e partir para as planilhas. Então a primeira planilha que a gente vai ver é a planilha de opções tradicional. A maioria das pessoas já está acostumada com ela. Essa aqui é a planilha. E antes da gente mostrar a planilha, vamos falar um pouco de mercado. Vamos aqui abrir o nosso Shark. Eu vou mostrar o gráfico para vocês, gente, não como uma pessoa que faz análise técnica, mas simplesmente para a gente ver como é que está o mercado e estudar um pouquinho a situação de mercado, imaginar o que pode acontecer com o mercado no futuro. Então, o índice Bovespa, depois de um ano bastante ruim, anda tentando dar uma recuperada. Como eu venho falando nas últimas semanas, acho que talvez desde setembro existem chances significativas do mercado dar uma boa melhorada aí nos próximos meses. A gente tem a expectativa de que o mercado possa dar uma boa puxada para fechar o ano próximo aí das máximas do ano, que foi o comecinho do ano. O valor máximo, né, da bolsa esse ano foi aí na faixa dos 70 mil pontos, e a gente acredita, eu pessoalmente acredito que se não tivermos notícias ruins, se a gente não tiver uma deteriorização do problema aí da crise europeia, a gente muito provavelmente deve dar uma boa melhorada nos preços de mercado aí nesse mês de novembro, final de novembro e mês de dezembro principalmente, que é quando normalmente se faz aquela puxada de peru de Natal, né, que a gente brincava no pregão lá, era o peru gordo, né? Era a puxada de final de ano. Muito bem, então vejam aí como a gente teve uma boa recuperação mais ou menos do dia 5 do 10 para cá, né? O mercado atingiu mais ou menos aí quase 60 mil pontos, né? Chegou aí a 60 mil quebradinho, deu uma corrigida, talvez ainda não seja o momento da puxada final do ano, né? A gente talvez ainda tenha mais algumas semanas aí de volatilidade, mas existem chances significativas do mercado dar uma boa melhorada daqui para frente. Gente, vamos então mostrar como andam as volatilidades. A volatilidade o Márcio fez ao contrário hoje, colocou a OGX na frente, então vamos fazer na mesma ordem que ele. A volatilidade da OGX histórica, aquela calculada através de cálculos estatísticos, está na faixa dos 52%, e a volatilidade das opções no dinheiro, ou levemente dentro do dinheiro, olha lá, a opção dentro do dinheiro de R$13 está com uma volatilidade na faixa de 55%, depois a gente tem a curvatura do Smile aí, de R$14, que é a opção no dinheiro, 46,79, então está aí uns 8 ou 9 pontos abaixo, não menos, uns 5 pontos abaixo da volatilidade histórica. A OGXP
K15, que é de R$15, que já é fora do dinheiro, com uma volatilidade implícita na faixa dos 42,98, 10 pontos abaixo da volatilidade histórica. E a OGX K16 está com 47,62, mais ou menos uns 5 pontos abaixo da volatilidade histórica. Então a gente está com uma volatilidade implícita levemente abaixo da histórica, o que é algo comum. Depois a gente vai ver a BVMF. BVMFK, que faltam 11 dias, enquanto a BVMF está com 38,56 de volatilidade histórica, a gente está com uma volatilidade implícita de 33% mais ou menos na K10, que é a opção no dinheiro, né? Levemente dentro do dinheiro, no dinheiro. A K11, que custa 7 centavos apenas, está também com mais ou menos 33% de volatilidade. E o resto começa já a curvatura do Smile, a BVMF, infelizmente, com a liquidez cada dia menor, né? Então a gente, ou pelo menos não tem aumentado a liquidez, o que dificulta um pouco esses cálculos de volatilidade implícita, por conta da precificação adequada das opções. Como não há muita liquidez, acaba também não se precificando de maneira justa, né, de maneira correta as opções. Já na Vale, vamos na Petro primeiro. Já na Petro a gente tem a volatilidade histórica de Petro 4 em 35,79 e as volatilidades implícitas, você vê, depois de uma alta no mercado, né, vocês vão ver aí a volatilidade abaixo dos 35,79, significativamente abaixo. A Petro K20, uma opção dentro do dinheiro, é uma opção que tem 0,50% de taxa daqui até o vencimento e uma taxa ao mês de 1,07. Colocando corretagem, isso e aquilo, dá praticamente a taxa de juros livre de risco, CDI. Então eu não aconselharia muito essa operação de compra do papel e venda da K20. Já a K21 está 1,28, o strike dela é 20,83, significa que ela está R$1,10 dentro do dinheiro, né? Ela está em uns 6% dentro do dinheiro. A volatilidade implícita dela na faixa dos 25%, enquanto a K20 está com 27% de volatilidade implícita. Ela, K21, está com uma taxa no período de 0,92, o que dá 1,76 mais ou menos de taxa ao mês. Essa seria a operação que eu indicaria para as pessoas fazerem, porque é uma operação que está pagando uma taxa bem razoável, né, praticamente o dobro, ou até mais que o dobro da taxa de juros livre de risco, que é o CDI, sendo que a gente tem 6%, 5,8% mais ou menos de proteção. E apenas 11 dias úteis para o mercado cair, né? Então a gente só precisa se manter, o mercado só precisa cair menos de 5,8% nos próximos 11 dias úteis, o que faz com que a proteção seja bem legal, bem significativa. Perceba que ter 6% de proteção em apenas 11 dias úteis é uma proteção muito mais legal do que, por exemplo, ter 10% de proteção, mas faltando 30 dias úteis ou 40 dias úteis, quer dizer, faltando 2 meses. Então, seria a opção que eu aconselharia. Depois a K22 está com 26,23% de volatilidade, a K23 27%, depois a curva do Smile começa a subir de novo, mas a gente tem aí no miolo, né, das opções, do gráfico da volatilidade implícita das opções, uma volatilidade implícita na faixa dos 27%, entre 26% e 27% mais ou menos. Gente, Vale K. A Vale K, enquanto a volatilidade histórica, aquela calculada estatisticamente da Vale, está em 35,90 de volatilidade histórica, a gente está com uma volatilidade implícita na Vale K bem próxima, né? A gente está aí 38% na Vale K40, que é
bem dentro do dinheiro, né? Ela está aí praticamente R$3, R$2,5 dentro do dinheiro. Depois temos a K42, que é dentro do dinheiro, que está com 27,12% de volatilidade, mais parecida aí com a da Petro. A taxa no período 1,24, uma bela taxa. Essa opção tem 1,56 de VI, ela tem 0,49 de VE. Ela está pagando uma taxa no período de 2,37. Mais legal, né? Uma operação mais legal até do que a operação da Petro. Por quê? Porque com a mesma proteção, que é quase 5%, a gente tem uma taxa no mês, né? Uma taxa mensalizada de 2,37 e uma taxa líquida, né? Uma taxa linear no período de 1,24. O que é bem interessante. As opções mais longas da Vale, né, enquanto a volatilidade implícita das opções aí um pouco dentro do dinheiro, no dinheiro e levemente fora do dinheiro, na faixa dos 25, 26, 27%, vamos colocar aí 26% de média de volatilidade implícita. Na Vale K, que é a mais curta, que falta apenas 11 dias úteis para o vencimento. Na Vale L, a gente tem, enquanto o papel está 41,70, a opção de 38,14, que é a K40, strike 38,14, que está custando 4,53, está com 32,77% de volatilidade implícita, o que para uma opção bem dentro do dinheiro é uma volatilidade baixa, é bem interessante, significa que a volatilidade das opções, a volatilidade implícita da opção mais longa, que é a Vale L, está mais baixa. A Vale K42, que também é bem dentro do dinheiro, porque o preço de exercício é 40,14, ela é praticamente R$1,60 dentro do dinheiro, 28,95 de volatilidade implícita. A taxa dela está com 3,45 no período, ela tem 1,56 de VI, de valor intrínseco, 1,34 de taxa, né, de VE, o que dá 2,33 de taxa ao mês, a mesma taxa né, projetada para a opção K, aquela K que a gente viu agora, e 6,95 de proteção, mas lembrando que é 6,95 de proteção não em 10, 11 dias, é 6,95 de proteção para 31 dias. Então, entre essa operação de Vale K, de Vale L 42 e de Vale K 40, qual que foi que a gente sugeriu? A Vale K 42 também, mesmo strike, eu acho preferível fazer a mais curta que é a K, porque ela tem a mesma taxa de retorno ao mês, só que uma proteção muito maior, porque ela tem 5% de proteção para 11 dias úteis, ao invés da L42, que tem 6,95% de proteção, só que para 31 dias úteis, quer dizer, 20 dias úteis a mais, praticamente o terço de período, com um aumento de proteção muito menor do que o aumento do número de dias de tempo. A Vale A, que é a mais longa, tem 51 dias úteis, a Vale A42 com 27,18 de volatilidade histórica, 41,07 é a volatilidade, 41,07 é o strike dela, é um strike bem menos dentro do dinheiro, quer dizer, bem mais alto, né, do que o Vale K e o Vale L 42, que estão aí na faixa dos 40 e alguma coisa. O delta de 64% dela, mostrando que quanto mais longa a opção, menor é o seu delta se ela for dentro do dinheiro e maior é o seu delta, olha lá, se ela for fora do dinheiro. A gente tem uma curvatura do delta muito mais flat, quanto mais longo for o vencimento e muito mais agressiva, né, e determinada quando falta poucos dias para o vencimento.
Com relação ao delta, né, aproveitar que a gente está fazendo esse comentário, quando falta muito pouco tempo para o vencimento, o VE está baixo, né, não tem muita volatilidade, o que costuma acontecer é que as opções dentro do dinheiro praticamente já tem 100% de delta, estão enfiadoras dentro do dinheiro, e as opções fora do dinheiro estão já com delta próximo a zero, sendo que as únicas que tem bastante VE e que tem bastante gama são as opções no dinheiro, que são aquelas opções que tem delta próximo a 50 e gama bem negativo, tá? Então já vimos todas as opções, já vimos a volatilidade como tá, e agora a gente vai falar um pouquinho de como andam as operações que a gente vem montando. Então vamos mostrar primeiro a planilha daquela operação de lançamento coberto, onde a gente fez a venda da opção K20. Começamos pela J, né? Começamos vendendo a J21 e comprando a J22. Relembrando para as pessoas que não conhecem bem a operação, que não têm acompanhado as 2 vezes por semana o nosso programa aqui no Auditório Banif Invest, qual que é a estratégia? A estratégia é comprar o papel, nesse caso a gente comprou uma unidade do papel a 20,61. E aí, o objetivo dessa estratégia não é ser exercido e ganhar a taxa, colocar a taxa no bolso. A gente quer poder ganhar com as opções sem perder o papel. Para isso, o que a gente faz? A gente, além de vender uma opção, nesse caso, a primeira opção fora do dinheiro, essa que a gente está vendendo, essa que a gente costuma vender, a primeira fora do dinheiro. Como o papel estava 20,61, a primeira fora do dinheiro era a J21. E imediatamente depois ir no próximo strike. O próximo strike que é mais fora do dinheiro ainda, nesse caso J22, a segunda opção fora do dinheiro, e aí a gente compra essa opção J22 para quê? Para travar com a J21. Porque aí, se o mercado começa a subir, começa a puxar muito rápido, o que acontece? Eu perco na J21, só que eu ganho na J22, e aí o que acaba acontecendo é que a gente consegue travar os ganhos e prejuízos da operação J21 com J22. Enquanto fazer simplesmente um lançamento coberto faz com que, se o mercado subir, a gente seja obrigado a vender o papel, e a gente tudo que o papel subir a gente perde na opção, e aí é muito ruim, a gente não. Nesse caso específico, a gente simplesmente, se o mercado subir muito, tem que fazer uma rolagem, porque a trava de baixa de J21 com J22 tenderá a dar exercício. A gente tem que recomprar essa trava como um todo e fazer um novo lançamento. Para vocês terem uma ideia, vamos fazer uma simulação aqui na Petro K2, só para vocês verem como que funciona. Depois eu vou mostrar para vocês que da J a gente foi para K, né? Vendemos a K21 e compramos a K22. O nosso custo para fazer a trava caiu, né? O nosso custo do papel, como a gente ganhou dinheiro na Petro J, o nosso custo caiu para 20,29, o custo do papel. Depois a gente teve a K, a segunda operação de K, em que a gente, porque a Petro K21 atingiu os 20 centavos, que era o nosso preço limite, e aí a gente recomprou a K21, vendeu a K22 e foi para um novo par, que é K20 com K21. A gente vendeu a K20 e aí a gente comprou a K21, que era a que a gente estava vendido antes, tá? A gente comprou para zerar e agora a gente comprou mais ainda e ficou positivo. Então olha que interessante, o nosso preço de custo do papel caiu e está em 20,08 e a nossa trava K20 com K21, onde a gente recebeu 30 centavos para montar, né? A gente recebeu 30 centavos para montar, olha lá a diferença, 50 centavos
foi o que a gente, o preço que a gente recebeu para vender, e a gente comprou a K21 por 20 centavos. Então o nosso preço de custo agora está em 20,08. É por isso que a gente está ganhando na operação 1,22. Olha que interessante. Por mais que a gente esteja perdendo nessa trava, porque a opção que a gente vendeu por 50 centavos agora está custando 2,20, e a opção que a gente comprou K21 a gente está ganhando, porque a gente vendeu ela por 20, comprou ela por 20 centavos e agora ela está valendo 1,28. Então a gente está ganhando R$1,08 na K21 e nós estamos perdendo R$1,70 na Petro K20. Isso significa o quê? Se a gente está ganhando 1,20 e perdendo 1,70, nós estamos perdendo 50 centavos nessa trava que a gente montou. Como a gente recebeu para fazer a trava, essa perda de 50 centavos, a gente tinha diminuído o preço do papel, a gente está ganhando um bom dinheiro com a operação. Gente, o que eu vou fazer? Eu vou mostrar para vocês o que aconteceria se o mercado subisse e a gente tivesse ou não tivesse com a trava montada, tá certo? Então vamos lá, vamos imaginar agora, primeiro colocar os mesmos dados atuais na planilha para fazer a simulação do Black & Scholes, lembrando que a taxa de juros está em 11,5, né? Então a gente coloca 11,50 aqui também. Vamos colocar faltando 11 dias para o vencimento da opção K. E aí vamos colocar uma volatilidade. Como a K20 está com a volatilidade implícita de 27,52 e a K21 25,96, praticamente 26%, a média disso daria mais ou menos 26,70, mais ou menos de volatilidade. Então vamos fazer uma volatilidade média de 26,70 e aí a gente fez a simulação. Olha lá, está dizendo que a Petro K20 tem que estar valendo mais ou menos 2,20 mesmo, está dizendo que a K21 tem que estar valendo mais ou menos 1,29. Vamos imaginar que o papel esteja em R$20, faltando 5 dias para o vencimento. Olha lá, se o papel estiver em R$20, faltando 5 dias para o vencimento, está dizendo aqui que a nossa simulação seria que a gente estaria perdendo 14 centavos, certo? Então a gente estaria perdendo 14 centavos, por quê? Porque o papel caiu e a gente começou a perder algum dinheiro na queda do papel e estaria perdendo aí mais ou menos uns 14 centavos. Vamos imaginar se a gente não tivesse feito a compra. Olha lá, se a gente não tivesse feito a compra dessa opção, vou até deletar, olha lá a quantidade. Aí significaria o quê? Que a gente não estaria perdendo nada, que a gente estaria zerado, sem perder nem ganhar nada, faltando 5 dias para o vencimento. Legal. Vamos imaginar agora que o mercado começa a subir perto do vencimento, vai faltando um dia para vencer, o papel estivesse R$21. Se o papel tivesse R$20, se o papel tivesse R$20, a gente teria um lucro de 18 centavos no vencimento, enquanto se a gente tivesse comprado no vencimento, a gente teria perdido. Então olha lá, na queda, de fato, comprar a K21 não teria sido um bom negócio, teria sido um mau negócio. Porém, vamos imaginar que o papel subiu para R$21. R$21, o que aconteceria? Aconteceria que eu ganharia no papel e perderia na opção, daria 24 centavos de lucro. Então a R$21 eu teria lucro de 24 centavos na operação. Isso fazendo só uma simulação para vocês entenderem como é vantajoso fazer a compra da opção. Se a gente tivesse comprado a opção, ao invés de simplesmente ter feito um lançamento coberto normal, o nosso lucro seria menor. A gente teria o quê? Maior, teria um lucro de 29 centavos no vencimento. Legal. Agora, vamos imaginar a R$22 sem comprar o pozinho, sem comprar a opção mais barata. Se o mercado subisse e fosse a R$22, que é praticamente o preço que está. Olha lá,
Se a gente simplesmente tivesse vendido a K20, a gente estaria com lucro de 24 centavos. É isso que a gente teria ganhado de lucro. E a R$23? A R$23, a gente também só teria ganhado 24 centavos. E daí pra frente, por quê? Porque daí pra frente, tudo que eu ganho no papel, eu perco na opção. Então a R$24, mesma coisa. Apenas 24 centavos de lucro. Vamos imaginar um exagero, R$28. Mesma coisa, 24 centavos. R$33. Então, vocês entenderam que como a R$33, como a 28, como a 25, como a 22, o lucro seria apenas 24 centavos. Agora vamos imaginar o papel a R$22, só que comprando aquele quilo da Petro K21, 1 quilo, que foi o que a gente fez. Olha como isso nos ajuda. Essa compra, R$1,22 de lucro, que é, gente, o que nós estamos ganhando hoje. A gente só está ganhando 1,22 nessa operação, por quê? Porque a gente comprou a opção Petro K21. Vamos imaginar o papel a R$23. Olha que legal. A R$23, R$2,20 de lucro. E a R$25? A R$25, já entenderam, né? R$4,22 de lucro. E a R$28? A R$28, um lucro fantástico, R$7,22. E a R$33? A R$33 nós teríamos R$12 de lucro, enquanto o simples fato de não querer gastar 20 centavos, não fazer um resseguro, não comprar uma opçãozinha de 20 centavos, faria que um lucro de R$12 virasse um lucro de apenas 24 centavos. Esse é o benefício de se comprar a opção K21, de se comprar o pozinho, ao invés de simplesmente ficar vendido numa opção quando há uma grande alta no preço do papel. E é por isso que é uma das melhores maneiras de se fazer o tal do remuneração de carteira, a tal da remuneração de carteira que tanto a gente fala. Gente, falta 11 dias úteis para o vencimento. O que eu faço? Eu tenho que fazer algum tipo de rolagem? Eu preciso fazer algum tipo de coisa? Não preciso. Por que eu não preciso fazer nada? Porque no nosso plano está dizendo que a gente só vai fazer esta rolagem quando faltar 5 dias úteis para o vencimento. Roxo, já está valendo quase R$1 de diferença, 2,20 para 2,28. Já não vale a pena eu rolar, sabendo que provavelmente essa diferença de 92 centavos que está aí vai aumentar para R$1. Não vale a pena eu já fazer um lançamento na Petro L? Não vale a pena já eu fazer alguma coisa para dezembro? Depende. No nosso planejamento a gente diz que não devemos fazer. Roxo, mas se eu deixar de perder esses 8 centavos que eu vou perder daqui até o vencimento e ainda fizer uma trava de baixa na L, ganhando dinheiro se o mercado cair, não é vantajoso? Será vantajoso apenas e se o mercado cair, ou se o mercado ficar parado, aí vai ter valido a pena. O problema é que o mercado pode subir também. Vamos imaginar que essa Petro vá para R$23, por exemplo. Se a Petro for para R$23, a gente só perde esses 8 centavos daqui até perto do vencimento, faltando 5 dias. E aí, se ela tiver R$23, nós vamos lançar qual opção? Nós vamos lançar a de 24 ou a de 23 e alguma coisa e comprar a seguinte. Significa o quê? Que a gente conseguiu fazer uma rolagem muito mais vantajosa. Tá certo? O Equelen tem uma pergunta, a primeira pergunta do dia, ainda bem que o pessoal está começando a perguntar. Vamos lá. Ele diz assim: quando o preço do papel sobe e fazemos a rolagem, essa rolagem é feita um strike acima ou no mesmo strike? Lembre-se, Equelen, que a gente determinou no nosso plano que a gente iria sempre, quando fosse fazer uma rolagem, ou quando fosse fazer alguma rolagem ou ajuste, sendo pelo motivo de tempo, perto do vencimento, ou porque o mercado caiu e a opção que a gente está vendida ficou muito barato, a gente já
vai sempre fazer a venda de uma nova opção para o primeiro vencimento fora do dinheiro, né? O mais próximo fora do dinheiro. Roxo, se o papel tiver 20,05, eu só posso vender a de R$21? Eu acho, sinceramente, que neste caso específico você pode se utilizar de um pouco de feeling, de um pouco de subjetividade. Como a gente não sabe se tem que vender a de 21 ou a de 20, então eu acho que aí você pode usar a sua opinião, o seu palpite, a sua sensibilidade para escolher. O fato é que a gente deve se manter minimamente dentro, ou quase sempre dentro da regra, lembrando que se a opção estiver no meio do caminho, entre no dinheiro, dentro do dinheiro ou fora do dinheiro, aí dá pra gente fazer um pouco de subjetividade. Legal. Agora vamos passar pro Delta Hedge, que é a outra operação que a gente está fazendo. O que vocês acham se a gente também, a partir da semana que vem, criar uma terceira nova operação, terceiro tipo de operação que a gente pode criar, que seria uma trava de alta. Uma trava de alta a gente pode fazer ou levemente dentro do dinheiro ou dentro do dinheiro. Vamos pensar numa trava de alta também, porque aí toda semana a gente pode, 2 vezes por semana, acompanhar esse tipo de operação. Vamos ver agora como é que está o nosso Delta Hedge. Então, para a semana que vem, vamos fazer uma explicação do que é a trava de alta, e sabe o que a gente pode fazer? Uma votação para escolher se o nosso sistema, se o nosso método será uma trava de alta no dinheiro, dentro do dinheiro, fora do dinheiro, onde vai ser o stop. Eu acho que aí a gente pode definir em conjunto um plano de trade para uma operação de trava de alta, sendo que além disso a gente vai paralelamente acompanhar as outras operações e ir tentando melhorar o nosso plano, o nosso método de acompanhamento, de rolagem, de stop, de tudo isso. Gente, Petro K20 com Petro K21 foi o lançamento coberto, e agora nós estamos mudando para o Delta Hedge. Como é que foi o nosso Delta Hedge? O nosso Delta Hedge começou na Vale L. E o que é o Delta Hedge? Vamos explicar para vocês o que é o Delta Hedge. O Delta Hedge é uma operação onde a gente vai utilizar a observação das gregas, o conhecimento das gregas, o conhecimento dessas variáveis, desses indicadores aqui que nos mostram o potencial de ganho ou perda, se o papel sobe, o potencial de ganho ou perda de delta, se o delta vai aumentar ou diminuir, se o mercado subir ou cair, o quanto que a gente ganharia de taxa ao dia se o mercado ficasse parado, e o Vega, o quanto que a gente ganharia ou perderia de dinheiro se houvesse uma alteração na volatilidade. Legal. O que a gente fez? A gente definiu primeiro que o nosso Delta Hedge, a operação de Delta Hedge que a gente montaria, seria uma operação de delta neutro. O nosso objetivo é manter o delta, que é essa indicadora aqui, esse número, que é a resultante entre o delta das opções e ações compradas e o delta das opções e ações que eventualmente forem vendidas. A gente faz a resultante desse delta, então a gente soma o delta da opção comprada, multiplica pela quantidade, soma o delta da opção vendida, multiplica pela quantidade e descobre esse número que é o delta resultante. A gente também descobre qual é o gama resultante, a gente descobre qual é o teta resultante e o vega resultante. Significa que, somando todas as gregas e multiplicando pela quantidade, subtraindo do que está vendido, a gente consegue descobrir quais são as gregas resultantes. E aí a gente decidiu que faria uma operação que a gente chama, que a gente designa como delta neutro. A ideia é o que? A ideia é que o delta fique sempre próximo a zero.
Por quê? Porque se a gente tem um delta próximo a zero e a gente tem um θ positivo, significa que a gente vai tentar ganhar a taxa que o VE, que a operação pode nos dar, pode nos oferecer, sem que a gente tenha perdas significativas por conta de variações direcionais. Então a ideia é que o delta seja o neutro, ou o mais próximo de neutro possível, para que a gente não perca se houver grandes variações. Porém, além disso, a gente tem bastante θ para ganhar com a passagem do tempo. Além disso, o VEG é negativo, o que faz com que, se o mercado ficar meio paradão, se a volatilidade cair, a gente também ganhe junto com a taxa. Então, da onde vem o nosso ganho quando a gente faz um delta hedge neutro em delta, com delta neutro? A gente ganha tanto no θ, quando o tempo passa, isso a gente ganha mesmo, e a gente ganha no VEGA se a volatilidade ficar, se o mercado ficar parado e a volatilidade cair. Gente, olha lá, o mercado deu mais uma subida de quinta-feira, quando a gente fez o nosso último ajuste para cá. Então o delta novamente está negativo, né? A gente já recalculou aqui porque a gente fez a compra, né? A gente comprou um pouco dessas opções Vale L42 que a gente estava vendido, a gente comprou um pouco, né? 400 opções a gente comprou na quinta-feira, e agora nós vamos ter que comprar um pouco mais ainda. Por quê? Porque o mercado subiu mais e o nosso delta está negativo, e a gente precisa que o delta fique próximo a zero ou levemente negativo. O que a gente considera o delta como neutro? Eu passei para vocês na semana passada que para que a gente considere o delta como neutro, tem que ser algo entre mais ou menos 10%. Vamos colocar isso até no nosso plano, tá? Para a gente não esquecer. Então, olha lá, plano de estratégia, delta neutro apenas com opções. Vamos lá. Comprar a opção, outros parâmetros, VEGA, papapá, objetivos, descrição da operação, tudo maior. 5.5, 5.6, ajustes dinâmicos. 2 vezes por semana, quando fizermos o chat de opção, iremos ajustar o delta das operações, tentando trazer para um nível que seja próximo ao neutro. Consideramos como sendo delta neutro com U, me desculpem, como delta neutro se o delta resultante da operação não estiver maior que 10% ou menor que menos 10%. Legal, então tá aqui. Já colocamos o nosso plano, só vou salvar com uma nova data para a gente sempre saber, entender como foi a evolução. Então já estamos no mês 11 e já estamos no dia 3, então a gente já salva. Então já salvamos. Já está salvo. Legal, gente. Vamos baixar aqui, vamos voltar para a nossa planilha para ver como é que ela ficou. Hoje o papel tá 41,69. Quando a gente fez a operação, o papel estava custando quanto? Vamos ver aqui. Delta Hedge. Tá aqui nos parâmetros, tá aqui, ó. Descrição. Temos o preço do papel em 24/10 por 40,06. Então, olha, o papel até agora subiu para R$ 41,69. Então, subiu R$ 1,60 em poucos dias, tá? Por isso que a gente está ganhando R$ 570, mas chegamos a estar ganhando bem mais. Mas faz parte, não tem problema. Vamos então fazer o ajuste. Qual seria um bom ajuste? Um bom ajuste seria comprar o quê?
ou a L40, que a gente pode comprar um pouquinho. Só que como a gente já está comprado nela, aumentar a posição vai fazer com que dê mais trabalho na rolagem. Então, aquilo que vai mais facilitar a rolagem no final é sempre diminuindo a posição vendida quando a gente tem que comprar. Então, vamos lá diminuir a posição vendida. Roxo, não é melhor diminuir a L42 e aumentar diminuir também a L48, quer dizer, diminuir as duas? Eu acredito que depende dos seus custos operacionais. Mas se você está operando no home broker, é melhor deixar uma única operação mesmo, uma única compra, tá? Vamos ver o que aconteceria se a gente simplesmente comprasse um pouco dessa Vale L42. Então vamos baixar mais 0,4, que foi o que a gente fez da outra vez. Vamos ver se o delta vai para... Olha, o delta ficou negativo em 4%. Negativo em 4% é algo aceitável? É. Então, estamos recomprando essas opções por quanto? Pelo preço que elas estão agora. Elas fecharam a quanto? A R$ 2,90, tá certo? Então, vamos recomprar por R$ 2,90. Para quê? Vamos fazer o preço médio aqui, ó. Então, como é que a gente faz? A gente faz... Vocês se lembram como é que era a equação? A equação estava assim, ó. O que a gente fez? A gente pegou 13,2, que é a posição original, e multiplicou pelo preço original, que é 1,97. Depois a gente pegou 400 que a gente comprou e dividiu pelo preço que a gente comprou, que a gente recomprou, que foi 2,32, e depois dividiu pela quantidade que sobrou. Nós vamos fazer isso novamente. Como é que a gente faz isso? A gente vai pegar, vai fazer uma nova subtração de mais 400, como a gente tinha feito antes. Deixa eu ver se aqui dá. Aqui dá. Então, o preço que a gente está recomprando é R$ 2,90. Então, vou escrever R$ 2,90 aqui. E estou mudando a quantidade, que não é 12.800, é 12.400, que é o que está sobrando. Vamos ver se ficou legal essa conta do médio. O médio, então, de preço de venda da L42 está um médio de 1,94. Então, por mais que a gente tenha diminuído a quantidade aqui, o ajuste já está feitinho, ó. O lucro de R$ 570 reais, que é o que a gente está ganhando na operação, continua aqui sem problema nenhum. Querem ver como é que ficou essa equação? Ela vai ficando cada vez mais completa, né? Ela vai ficando cada vez maior, mas não tem problema, a gente vai fazendo o ajuste. Depois eu vou pegar com o Márcio e a gente vai fazer essas contas, e a gente vai incluir também preço de custo operacional, para poder facilitar, né? Para poder deixar mais legal a operação. Gente, todo mundo entendeu como faz a rolagem, como é que a gente faz esse ajuste, como é que a gente faz a trava? Todo mundo entendeu que agora nós temos delta negativo de 5% e que na quinta-feira que a gente vai olhar de novo como é que está a situação e vai fazer uma nova operação? Todo mundo já entendeu que se o mercado continuar subindo, nós vamos ter que continuar comprando um pouco dessa opção que está vendida, essa L42 que agora nós estamos vendida em 12.400? Legal. Agora, se o mercado cair um pouco, o que acontece? Se o mercado cair um pouco, aí esse delta provavelmente vai ficar levemente positivo. E aí o que acontece? Talvez a gente precise comprar um pouco dessa opção, vender um pouco dessa opção que foi comprada, ou simplesmente não fazer nada. Por que eu estou achando interessante, por que eu estou achando bacana a gente fazer ajustes 2 vezes por semana? Porque evita bastante que a gente leve, que a gente leve violinadas no meio do caminho. Se a gente faz ajuste todo dia e o mercado sobe hoje, a gente tem que comprar, cai amanhã, a gente tem que vender, sobe depois a gente tem que comprar, depois tem que vender. Se a gente faz só segunda e quinta, se o mercado subiu na terça, depois subiu na quarta, mas caiu na quinta e voltou para o mesmo nível que a gente estava, a gente evitou o quê? 3 operações. Esse é o benefício, é a vantagem de se fazer o Delta Hedge com ajustes de periodicidades maiores. Você fazer a cada 3 ou 4 dias o ajuste. E qual é a desvantagem
desvantagem de se fazer o ajuste com esse prazo um pouco, desculpa, deixa eu ficar mais certinho na cadeira, com esse prazo um pouco mais dilatado, fazer 2 vezes por semana o ajuste. A desvantagem é, se o mercado nesse período tiver uma grande deslocação direcional, subir muito ou cair muito rapidamente, na hora que a gente tiver que fazer o ajuste, a gente vai pagar mais caro ou vai vender mais barato. Então, se a gente fizer ajustes 2 vezes por semana e a gente tiver mais períodos de zigue-zague, sobe um pouco, cai um pouco, sobe um pouco, cai um pouco, vai ser melhor, porque a gente vai economizar muitos ajustes. Agora, se a gente fizer ajustes a cada 2 vezes por semana, só que o mercado tiver um grande movimento direcional, não vai ter sido vantajoso. Pessoalmente, eu prefiro, hoje, eu acredito que seja melhor fazer ajustes um pouco mais espaçados. Estou gostando da ideia de fazer os ajustes apenas 2 vezes por semana. Por quê? Porque fazendo ajustes apenas 2 vezes por semana, a gente evita quando o mercado fica fazendo zigue-zague, retorno à média. E como a gente já aprendeu aqui, como quem bate papo com a gente, está acompanhando sempre sabe, que é uma característica comum do mercado, passar mais tempo indo e voltando, fazendo zigue-zague, do que tendo grandes movimentos direcionais, se deslocando muito em determinadas direções. Eu acho que pode fazer sentido, na maior parte das vezes, a gente fazer ajustes mais espaçados, tá certo? Principalmente para aquela pessoa que não está montando posições muito grandes e não tem a obrigação de comparar de fato o teu rendimento com o rendimento da renda fixa. Por quê? Certamente a pessoa que faz ajustes diários vai ter uma cota um pouco mais flat. A sua cota vai variar menos, vai ter uma volatilidade menor, só que vai pagar mais ajustes. O sujeito que fizer ajustes com periodicidades maiores, 2 vezes por semana apenas, esse cara vai ter uma característica, um comportamento da cota muito mais volátil, né, muito mais randômico, porém vai provavelmente gastar menos com ajustes, ter que comprar e vender menos vezes, o que é uma grande economia por conta de fazer menos ajustes e também por conta de custos operacionais. Gente, algumas perguntas aqui, eu vou voltar para a planilha para não ficar pipocado o vídeo. Olha lá, primeira coisa, o Equilem pergunta assim: Roxo, você pode explicar o gráfico que aparece aí? Posso sim, já vou explicar. Segunda, o L. Jones está dizendo assim: entre menos 5 e menos 10. O que é entre menos 5 e menos 10? L. Jones, eu não entendi. Repete aí. Roxo, se o delta ficar entre menos 5 e menos 10, está ok para a rolagem? Olha, se ele ficar entre o menos 5 que está agora e os menos 10 que são o limite, não há necessidade de fazer ajuste, tá? Por quê? Porque todas as vezes que a gente abrir essa planilha e o delta tiver menor do que menos 10 ou menor do que 10 ou maior do que menos 10, a gente não precisa fazer ajuste nenhum. E isso vai acontecer de vez em quando, podem ter certeza. Depois a Madu pergunta o seguinte: mas se o mercado entrar em tendência muito forte, a operação vai dar prejuízo, certo? Olha, não necessariamente, Madu. Por quê? Porque perceba que o mercado andou bastante nesse período. Ele andou bastante, a gente fez 2 ajustes. E mesmo assim, sempre ajustes de compra, e a operação está dando lucro. Está dando lucro por alguns motivos. Primeiro, porque a volatilidade caiu. Segundo, que é comum que se você faz um delta neutro e o mercado anda devagar, que é o que aconteceu, você ganha dinheiro com o teta, né? Já está ganhando com o teta e também com a queda da volatilidade. Então, existe de fato a chance de que menos ajustes nos levem a ter que gastar mais dinheiro quando houver uma grande tendência direcional. É verdade. Porém, não significa que é porque a gente teve uma queda ou uma alta que a gente vai perder dinheiro. Isso é o que o delta nos indica. Mas uma coisa que a gente tem que aprender, e acho que cada semana que a gente vai tendo esse bate-papo, vocês todos estão mais prontos para ter esse tipo de conversa, é que a gente não pode depender, apostar a nossa casa, a nossa vida no delta, no ajuste do delta. O delta, ele é um indicador
que nos indica uma aproximação, o que é possível ou o que é mais provável que aconteça com o preço das opções e com o resultado da tua operação, mas não necessariamente é a absoluta verdade, tá certo? Muito bem, gente, vamos agora mostrar o gráfico. Como é que é esse gráfico? Vamos ver se ele está funcionando direitinho. Ele é assim, percebam. Desculpa, eu dei um zoom, não era isso que eu tinha que fazer, eu tinha que colocar para a direita aqui. Olha lá, ele indica o que? Ele indica primeiro que é de fato uma venda de volatilidade. Por quê? Porque o gráfico está assim, ó, acima dessa linha vermelha a gente ganha grana, isso aqui é lucro, isso aqui é lucro, a gente pode chegar a ganhar 10 mil reais com essa operação, que é quando? Que é quando, se no vencimento o papel tiver aí na faixa dos, deixa eu ver que preço é esse, 40 e alguma coisa, vamos ver, vamos achar onde é que é esse ponto que no vencimento ele maximiza a operação. Olha lá, vamos voltar, faltando um dia útil para o vencimento, vamos ver o que acontece. Tanto faz a volatilidade, tá, gente? Olha lá. Se o papel tiver 40,63, nós vamos ter um ganho de 9,22. Como o maior ganho que pode dar na operação é um ganho de 10 mil reais, então vamos ver se é menos que isso, 40,20. Com 40,20, a gente teria um financeiro, a gente teria o mesmo tipo de lucro, 9,22. Vamos pôr a 40 reais. O que acontece? Ah, não, desculpa, gente. A 40,20, o lucro é maior. O lucro vai ser um lucro de 10.260. É o maior lucro da operação, é com o papel A40,20 no vencimento. Isso aí, 10,25. Então, a gente pode ganhar o máximo, que é 10,25 se o papel estiver em 40,20. Se o mercado cair muito ou subir muito, a gente teria prejuízo, tá certo? O pior é que ele caia, não é que ele suba, tá? Por quê? Porque caindo, ó, aí na faixa dos 39, por aí a gente já teria prejuízo. Vamos ver o que aconteceria se o papel fosse a 39 reais. 39 reais no vencimento nos daria um financeiro de 8.600. Como a gente gastou 9.600, a gente teria um prejuízo de R$1.000. Lembrando que se o mercado começar a cair, como a gente vai fazer mais vendas, provavelmente não vai dar esse prejuízo. Por quê? Porque o mercado vai caindo, a gente vai vendendo, vai caindo, a gente vai vendendo, e aí talvez até, mesmo que o mercado vá a 39, se ele for devagarzinho, a gente ganhe dinheiro, porque a gente vai vender mais opções, e essas mais opções vão virar pó, tá certo? Então, primeiro então é a linha preta. A linha preta, ela mostra o que acontece com a operação no dia do vencimento. E essa linha azul, o que é? A linha azul é o que acontece com a operação hoje. Tá? Como a gente já fez alguns ajustes, o que mudou os nossos preços médios, ele está dizendo que teoricamente a operação nem consegue ganhar dinheiro, mas de fato ela consegue. Vou baixar um pouquinho a volatilidade dos 32 que está aqui, vou colocar 25 para a gente ver como é que fica essa linha azul. Talvez ela mude. Não, ela não mudou, acho que ela usa a volatilidade da opção, essa volatilidade média aqui. Mas gente, é para entender que a linha azul é o que acontece hoje, a linha preta é o que acontece no vencimento, e a linha vermelha é a fronteira entre o lucro e o prejuízo. É assim que funciona esse gráfico. Legal. Gente, alguém tem mais alguma pergunta sobre o Delta Hedge, sobre a rolagem, sobre como isso funciona? Se não tiver, o que eu vou fazer agora é salvar a planilha e vamos abrir algum outro tipo de bate-papo, algum outro tipo de assunto. Vocês querem dar uma olhada em avaliação? Vocês querem fazer uma avaliação fundamentalista de alguma empresa? Querem avaliar as empresas? Querem pedir para eu avaliar as empresas, ou vocês querem já começar com a trava de alta? O que vocês preferem fazer agora nos últimos 10, 15 minutos que a gente tem? Trava de alta ou análise fundamentalista?
Madu tá pedindo pra gente falar do outro tipo de delta hedge. Madu, você quer falar num delta hedge que tem o papel no meio? Ou você quer falar do delta hedge você quer fazer o boi. Então vamos falar do boi. Espera só um minutinho para eu salvar direitinho essa planilha aqui. Então a Madu está pedindo para a gente falar do boi, da operação do boi, que é o que? É o Inverse Ratio Spread, ou Back Ratio Spread, ou o straddle sintético, pode ser também. Mas se é só com opções, vamos falar do boi, tá? Eu vou falar um pouquinho, mostrar para vocês agora como é que funciona esse boi, mas acho que a gente pode até na quinta-feira falar um pouco mais, segunda-feira, perdão, falar um pouco mais dele, mostrando alguns slides, mostrando como é que funciona. Mas vamos pegar a nossa planilha, aquela planilha em aberto, que é aquela planilha que se chama ROX Opções, e vamos mostrar como que a gente faria um Back Ratio Spread. Gente, vamos usar Petro ou vamos usar Vale? O que vocês preferem? Petro ou Vale? Lembrando que a volatilidade implícita tanto de Petro quanto de Vale está em 35% ao ano. Eu prefiro com Vale, porque a Vale está mais líquida, ela custa mais cara, então eu acho mais legal. Como é que funciona a operação? Vou primeiro mostrar o Back Ratio Spread. Não, já foi, Madu. Agora vamos fazer em Vale. Vamos fazer o Inverse Ratio Spread, imaginando que a gente tem um evento corporativo, que alguma coisa vai acontecer, tá certo? Então, vamos imaginar que hoje é uma quarta-feira e o FONC, o Comitê de Política Monetária do Fed nos Estados Unidos, vai definir qual é a taxa, a taxa livre de juros, livre de risco lá dos Estados Unidos, a taxa do FONC, a taxa dos treasuries, né, do governo norte-americano, do tesouro norte-americano. Vamos imaginar que hoje é quarta-feira e a decisão é às 3h15, vai sair a decisão da taxa de juros pelo FONC. O que costuma acontecer depois que um evento corporativo importante desse acontece? O mercado costuma andar para algum lado. Ele costuma ter um grande deslocamento direcional para baixo ou para cima, e isso faz com que muitas vezes a volatilidade suba. Principalmente porque antes de sair um tipo de informação, um tipo de notícia desse, o que acontece? A volatilidade costuma ficar represada. O mercado fica 1 ou 2 dias meio paradão em compasso de espera, esperando ver o que vai acontecer, e aí de uma hora para outra sai a notícia e, via de regra, o mercado se desloca rapidamente para um lado. Esse tipo de evento corporativo é uma grande oportunidade de ganhos financeiros para a pessoa que se prepara e que faz uma compra de volatilidade. É muito comum a gente ter um aumento da volatilidade. O interessante é que, se não acontecer nada, se a notícia não for boa, for uma notícia ruim, o máximo que vai acontecer é você ter que desmontar a operação logo depois que saiu a notícia. O mercado para, o que não é comum, e você desmonta a trava. Como numa trava de compra de volatilidade, a gente perde dinheiro com o θ, com a passagem do tempo e com a queda da volatilidade, que é o vega, se em um minuto para outro sai a decisão do FONC, o mercado não anda para lado nenhum e a gente desmonta a trava, quanto tempo a gente perdeu? Quanto tempo de θ a gente perdeu? Qual a quantidade de θ que a gente perdeu? É mínima. Porque se assim, a notícia está para sair às 3h15 da tarde, você monta a operação às 5 para as 3, 20 minutos antes de sair a notícia. Sai a notícia, ela não tem graça nenhuma, o mercado não vai nem para a direita nem para a esquerda, nem para cima nem para baixo. Você desmonta a operação lá pelas 5 da tarde, quanto você perdeu de θ? 2 horas de θ. Não dá nem um dia de taxa que você perde e joga fora. E via de regra a volatilidade também não cai. Ela pode cair no máximo 1 ponto, quer dizer, você perde um trocado. Então vamos imaginar como seria essa operação. Como é que seria uma operação?
aonde eu neutralizasse o delta, ganhasse muito dinheiro se o mercado subisse muito ou caísse muito e principalmente se a volatilidade subisse. Para eu ganhar dinheiro com o mercado subindo muito ou caindo muito, eu preciso de muito o quê? De muito gama. E para eu ganhar dinheiro com o mercado com a volatilidade aumentando, um aumento da volatilidade, eu preciso de muito vega. Quando eu tenho muito vega? Eu tenho muito vega quando eu compro opções no dinheiro, que é aquela que tem mais vega, que é a mais sensível, que tem mais VE, e ela é muito longa. E qual que eu aposto que tem mais gama? Quando que eu consigo muito gama? Mesma coisa, comprando opções no dinheiro, porém as mais curtas. Então, quando você quer muito vega, ganhar dinheiro, muito dinheiro, porque vai ter um grande deslocamento direcional, você faz opções mais curtas. Quando você quer ganhar por causa do aumento da volatilidade do vega, você faz com opções mais longas. Ambas são boas compras de volatilidade. É uma boa maneira de se ganhar dinheiro com um grande deslocamento de preço de um lado para o outro, com grandes variações percentuais. Vamos para a planilha ver como é que faz a operação. Olha lá. A gente tem essa grade, Vale A 38 está 5,74, vamos na Vale A ou vamos na Vale K? A Vale K ela é curta, ela tem 11 dias para o vencimento. Já a Vale L, ela é mais longa. Percebam o seguinte, se eu faço com a mais curta, eu vou ter muito gama, que é o que eu quero bastante gama, mas não vou ter tanto vega. Se eu faço com a mais longa, eu vou ter bastante vega, mas vou ter menos gama. Eu, particularmente, prefiro ter mais gama do que ter vega, porque ter vega só me beneficia e me beneficia principalmente nas grandes quedas, que é quando a volatilidade de fato anda para valer, mas nas altas você não ganha tanto. Por quê? Porque quando o mercado sobe, via de regra ele sobe devagar e a volatilidade cai. Então vamos nos expor, eu prefiro nos expor mais ao gama, que é mais fácil de entender, é mais fácil de perceber, é menos subjetivo do que se expor ao vega. Gente, vamos lá. Qual a opção que nós podemos vender? A Vale K34 está 9,90, ela está com 95% de delta. A K36 está 7,80. A K38 está 5,87. A K40 está 3,93. E a K42 está 2,05. O que nós temos que fazer? Nós temos que vender uma opção cara. O ideal é colocar bastante dinheiro no bolso. Então eu vou sugerir que a gente venda uma opção que tenha bastante delta e que tenha um valor nominal, um preço bem alto, para a gente colocar um bom dinheiro no bolso. Então qual delas nós podemos vender? Podemos vender, por exemplo, a K38, que é essa daqui, ó. K38, o preço de exercício é R$ 36,14, significa que a opção está mais ou menos R$5 dentro do dinheiro, o que está bem bom, tá? Então nós vamos fazer o que? Nós vamos vender uma opção mais cara e dentro do dinheiro, que é a K38. Isso aí. K38 vamos vender. Quantos? Vamos pôr uma venda de 10 quilos. Por que 10 quilos? Porque como no caso do Delta Hedge com opções, é importante que o Delta Hedge neutro em opções, esse que a gente chama de Ratio Spread, ele seja feito em quantidades maiores. O Inverse Ratio Spread, né, o Back Ratio Spread, que é o que a gente está fazendo, que é o boi, também tem que ser numa quantidade boa de opções. E está 5,87 o preço da opção. Qual a opção que nós vamos comprar? Nós vamos comprar imediatamente depois, a K40. Ela está com 90% de delta. Ela não ajuda tanto, não vai dar para comprar uma quantidade muito boa dela. A gente pode ir na K42. A K42 também é dentro do dinheiro, só que ela tem 79% de delta. Tá? A gente poderia também ir na K44. Ir na K44 é a que tem o maior gama. Olha como o gama dela é alto e provavelmente o maior vega também, ó. O vega dela é 3,5 centavos. Porém, como ela tem 47% de delta, nós vamos comprar mais de 2 vezes e nós vamos ficar com um gama bem negativo. Com o teta bem negativo, mas não tem problema porque a gente vai perder pouco teta. Então vamos nessa daqui de 47 centavos, vai. 47% de delta. Essa daqui que está 72 centavos. O que nós vamos fazer? Nós vamos comprar essa daqui. Ela se chama Petro K44.
K44. Petro K44 está aqui, nós vamos fazer uma compra dela. Em qual quantidade? Quantidade suficiente para zerar o delta. Então é a mesma coisa. A gente pega 10, vamos deixar para o final, 10 para ficar igual a outra conta. A gente pega, abre parênteses e a gente vai dividir o que? O delta maior, que é o do que a gente está vendendo, pelo delta menor, que é o que a gente está comprando. Então delta maior pelo delta menor, fecha parênteses e vai multiplicar pela quantidade de opções que a gente vendeu para saber quantas da mais barata a gente tem que comprar para zerar o delta resultante da trava. Então quantas das mais baratas a gente vai ter que comprar para zerar o delta vendido na mais cara. Então enter. 20.06, vamos ter que vender 20, vamos ter que comprar 20.1, 20 e 100. 20 e 100 dá um delta exatamente de 1.8 comprado. Um gama super positivo de 363 de gama. Um teta que significa R$556 de perda em um único dia, o que a gente poderia perder. E o vega de 60 centavos. 6 centavos significa o quê? Que se a volatilidade cair 1%, a gente perderia R$600. E se a volatilidade subir 1%, a gente ganharia R$600. Então, como é que é o inverso rate of spread que a gente está fazendo? Venda de K38, 10 quilos. E primeiro a gente vai comprar, primeiro de tudo a gente compra a K44, compra 20.10 quilos dela. Quanto que a gente, por quanto que a gente vai comprar essa opção aqui? Por 0,72 centavos. Significa que a gente vai pôr R$44.230 no bolso. Olha que interessante. Por que a gente vai pôr R$44.000 no bolso? Porque a gente vendeu uma opção super cara numa quantidade de 10 quilos e comprou uma opção que custa só 70 centavos em 20 quilos. 70 centavos vezes 20 dá 14 mil. Como a gente recebeu 58 mil para fazer a trava, a gente tem 58 menos 14, 44 mil reais de crédito que a gente vai ter que deixar depositado na garantia para pagar o quê? Para pagar a margem. Vai chamar margem. Vai chamar margem. Por quê? Porque o grande risco dessa operação é o mercado ficar meio paradão e perto do vencimento tá próximo de R$44. Na verdade não 44, 42,14, que é o preço do exercício da K44, e a gente simplesmente perder o dinheiro que foi comprado na K44 e não ganhar dinheiro, não ganhar o dinheiro da venda da 38, porque a gente gastou comprando a K44. Gente, olha lá, 41,74 é o preço que o papel está agora, 11,50 taxa de juros, falta 11 dias úteis. Vamos imaginar que nós fizemos essa operação hoje e hoje mesmo o papel resolveu 41, eu escrevi 47, escrevi errado. O papel resolveu. E aí, vocês acham que a decisão do FONC foi favorável ou desfavorável? A taxa de juros vai subir ou vai cair? Vocês acham que o papel vai subir ou vai cair? Vamos imaginar o papel subindo para R$43. Foi uma notícia boa, ele vai subir para R$43. Olha o que aconteceria. Antes disso, vamos colocar a volatilidade. Qual a volatilidade que a gente põe? 23, que é a volatilidade da opção que está vendida, ou 49 da que está comprada. Olha, como a K38 quase não tem VE, a K44 ela é bem mais importante em termos de volatilidade. Então vamos imaginar que a volatilidade média entre elas, até porque o mercado subiu e naturalmente quando o mercado sobe a volatilidade implícita de opções fora do dinheiro aumenta, tá? Quando o mercado sobe e ela entra no dinheiro, vamos por aí 25% de volatilidade. Olha aqui o que aconteceria. A gente, se o papel fosse para 43 e a volatilidade estivesse na faixa dos 25%, o delta, que é 2,75, subiria para quase 400% e a gente teria que gastar 39.890 para sair da operação. Significa o quê? Significa que a gente teria um lucro simulado de R$4.320 num único dia. Por quê? Porque o mercado subiu, porque a notícia foi boa.
Vamos imaginar que a notícia não foi boa, ela foi ótima, o papel subiu para R$44. Se o papel subisse para R$44, a gente teria que pagar R$34 para sair da trava. Como a gente recebeu 44 para entrar, 9.700 de lucro. Vamos imaginar que o papel foi para 46, uma notícia incrível, subiu 10% o papel. E olha que de vez em quando acontece. Nós pagaremos R$18.000 para sair da trava, o que nos daria um lucro de R$26.000. Roxo, a notícia não foi boa. Vamos imaginar que a notícia foi ruim, que o papel caiu R$1, foi para 40,50 e que a volatilidade subiu para 26%, porque foi uma queda e a volatilidade sobe um pouco mais na queda. A 40,5, gente, nós vamos ter que pagar 38.350 para sair da trava, que dá um lucro de 5.880. Caindo apenas R$1 em 40, dá 2,5% de queda. Não é uma queda muito acentuada, é uma queda grande, mas não tão acentuada assim. Vamos imaginar que o papel foi para 39,5. Gente, a 39,5 a gente paga 32 para sair da trava, o que dá quase R$12.000 de lucro. Gente, essa foi a explicação inicial sobre como é um back ratio spread, um inverse ratio spread. Não dá para a gente fazer a compra da volatilidade e ficar carregando esse tipo de trava todos os dias, porque, como a gente já aprendeu, na maior parte do tempo a volatilidade está caindo. Então, na maior parte do tempo nós vamos perder esse teto aí de R$500 por dia, o que é muito pesado. Então, esse tipo de back ratio spread, de boi, hiper comprado em gama, hiper comprado em vega, neutro em delta e super vendido em teta, só serve para eventos corporativos. Se a ideia é, a volatilidade caiu, eu acho que ela vai subir, mas não sei se é hoje, amanhã ou nos próximos 15 dias, aí nós teremos que fazer uma compra de volatilidade diferente. E se a gente está comprando volatilidade a esse nível de volatilidade que está hoje, 32, 33, 34%, sem a expectativa de que a volatilidade vai cair rapidamente, não costuma ser um bom negócio. A gente vai perder mais taxa do que vai ganhar. Então olha que interessante, aprendemos todos esses tipos de diferenças de compra de volatilidade hoje. Vamos dar continuidade na compra de volatilidade na segunda-feira para entender um pouco mais das estratégias, e acho que a gente precisa sim, sempre que tiver algum evento corporativo, conversar um pouco sobre isso, simular qual é a melhor estratégia de compra de volatilidade. Podemos até fazer todo mundo junto e usar como canal de bate-papo sobre isso o fórum. E se um dia antes de algum evento corporativo importante a gente achar que vale uma operação, a gente até pode pedir fazer um chat só para esse assunto, um chat especial de alguns minutos para a gente conversar sobre qual seria o melhor tipo de compra de volatilidade. Lembrando que aí você vai ficando cada vez com novos tipos de estratégia, e se você tem um monte de tipos de estratégia, os controles são super difíceis, a acompanhar as estratégias é super difícil. A gente pode até escrever um plano. O que vocês acham de escrever um plano? Plano para compra de volatilidade numa operação de back ratio spread, se houver um evento corporativo. A gente pode testar isso e a gente pode acompanhar o evento corporativo e ver o que aconteceu com a estratégia, se a gente tivesse montado antes a operação e depois tivesse desmontado a operação de compra de volatilidade, a operação do boi. Gente, tá chegando o horário da gente terminar. Eu queria agradecer as pessoas que fizeram parte aí do nosso chat. Eu queria que vocês convidassem outras pessoas para participar. Muita gente tem acompanhado no YouTube, tem visto o nosso bate-papo depois que ele acaba no YouTube. Estou recebendo um número bem grande de e-mails. Então, sempre que vocês puderem, que vocês quiserem, mandem um e-mail dando uma opinião, um palpite, dando a sua ideia, sugerindo alguma coisa nova. Gente, um abraço para todo mundo. O L. Jones está dizendo assim: Roxo, livro sobre opções, poderia indicar algum? Básico para qualquer biblioteca de trader. Olha, eu tenho um livro de opções que eu escrevi junto com o Alexandre Volvax, que é o Stormer, e ele está à venda lá no site da Leandro Stormer, www.leandrostormer.com.br. Tem um site interessante. O meu conhecido Maurício Issa, o Baster, também tem bons livros de opções introdutórios. Você pode dar um pulo numa livraria hoje ou digitar no seu Google livro sobre opções em português, que hoje tem um monte. Quando a gente lançou em 2008
o livro Comprando Opções, Vendendo Opções, praticamente não haviam livros de opções básicas no Brasil, mas agora já tem bastante livro. Gente, um abraço para todo mundo, tenham uma ótima sexta-feira, um grande final de semana. Márcio, obrigado de novo pela ajuda e um abraço aí geral.